Vamos lá, pessoal. Professora Júnia Andrade, eu vou explicar a questão do recurso da discursiva do DPEM, o que você pode fazer, como que você pode tentar majorar a sua nota, quem de fato deve concorrer, etc. Tá bom? Então, um vídeo bastante esclarecedor, assim espero. É o seguinte, gente, olha só. A gente chegou àquela fase, não é, que a gente tem mais uma chance, tá? De tentar majorar pontos. Então, vamos falar sobre o SEBRASP. Primeira coisa, né? Quando a gente pensa em recorrer, a gente tem que ter uma noção de onde a gente está no concurso. Então, vamos supor que você passou, você foi aprovado ou aprovada dentro das vagas, tá? Então, você está aqui na situação de aprovação. Se você estiver aprovado um pouco longe dos primeiros lugares, assim, longe mesmo, lá na rabeira quase saindo, recorra. Seu caso é um caso desesperador. Por quê? Aprovado é isso mesmo que eu falei com você. Porque o SEBRASP, como cede a recursos, né, costuma ceder, claro que não cede largamente, mas cede a um recurso ou outro. Se você estiver muito para trás, corre o risco de o cara que entrou com recurso somar uma quantidade de pontos tal que pode tirar da jogada. Então não vá comemorar, eu vou comemorar hoje porque, olha, consegui. Não, tá cedo ainda. Você precisa recorrer. E recorrer mesmo para se defender, tá certo? De qualquer situação. Isso é importante, tá? Se você não passou, ou seja, você está quase, não precisa nem desenhar, porque você já sabe que vai ter que recorrer mesmo, né? Então, aquela situação. Recorrer com o que você pode, né? Com que você vai procurar um serviço profissional, etc. Se você estiver longe, nossa, eu não passei, fiquei muito longe, analise a sua discursiva, analise. Né? Se você realmente acha que escreveu mal, porque a gente sabe que no fundo, o que a gente fez? Se a gente escreveu mal, se a gente escreveu bem, né? A vida deixa aquilo muito explícito pra gente. E aí nada te impede você de recorrer, tá? Você mesmo montar teu recurso. Tô longe mesmo, vou recorrer só pra não falar que eu não falei das flores. Pronto, vai lá, faça teu recurso, tá bom? Então eu falo aqui, agora, quem precisa realmente investir é quem passou, né? E quem está quase, tá? Quem passou não pode se ficar sossegado, não. Então vamos lá. Primeira questão, do que depende o seu recurso? Depende de um erro do examinador. Essa é a premissa número 1. Não depende do quanto você chora, se você chora bonito, chora feio, não. Tem que partir do erro do examinador. Então eu vou explicar algumas situações que você precisa entender para te facilitar a vida. Primeiro, você tem que lembrar que quais são os quesitos avaliativos. A banca vai te pedir, ela vai mexer na sua nota em apresentação, sim ou não. Se você perder o ponto aqui, vai ser difícil você mudar essa situação aqui. Mas recorra, tá? Você tá aí para isso. Recorra, tenha fé, recorra. Vai ser difícil, mas tenha fé e recorra, porque eu já falei negócio de ter fé aqui e 2 alunos uma vez, oportunamente, conseguiram mudar a realidade deles no concurso exatamente por causa desse ingrediente importante, a fé. Vamos lá. Outra questão. Você vai recorrer da parte gramatical, suponhamos. Tem que lembrar que vale muito pouquinho, tá? Embora em 2021 o examinador tenha sido muito rigoroso com a análise gramatical, a gente descobriu isso, infelizmente, no concurso da PRF, que nos anteriores não tinha sido, mas no da PRF eles realmente passaram um pente fino, na PF também e no DPEM, naturalmente, sim. Ainda não vi as provas dos alunos, que estão adquirindo recurso comigo, porque ainda não teve liberação das provas, mas tudo indica que sim, que a banca também deve ter mantido o mesmo rigor. Então você pode recorrer da gramática, lembrando que ela vale muito pouquinho, então você tem que ver direitinho, fazer as contas, né? Pra ver o que... E o cálculo é muito simples, tá? Pra você ter uma noção do que aconteceu com a gramática. Vamos supor que a prova, eu vou pegar aqui uma nota, a prova vale 10 pontos, suponhamos, tá? Que ela valesse aqui 10 pontos, tudo bem? Joia. E aí você, poxa, em macro você acertou tudo, você conseguiu 10, você é brilhante. Mas a gramática te jogou para 8, tá? Exatamente para nota 8. Quando foi lá a sua nota final, você estava com 8 pontos, tá certo? E aí, você cometeu apenas 4 erros gramaticais, suponhamos, né? Então você cometeu 4 erros. Não, 4 só não vai dar, não. Para você ficar com 8 aqui, você tem que ter uns 20 erros gramaticais. Você olhou, você viu que a banca foi cruel, né? Ela te tirou aí uns 20 erros gramaticais. Então, o que você tem, né? Você vai ter esses 2 pontos da diferença ali,
que você vai simplesmente dividir por esse total de erro aqui. Então, cada erro gramatical valeu 0,1, tá? Concorda comigo? Então, se você teve 20 erros, é lógico, você não vai conseguir recorrer de todos, mas se o seu corretor, perdão, o seu professor aí de apoio, ou você mesmo viu, aqui tem 2 errinhos que dá para você recorrer deles, você já sabe que vai subir só 0,2. Então, você tem que fazer a conta para ver se aquela pontuação te beneficia, se vai valer a pena o sacrifício, tá? Então, sempre fazer contas. Estou falando de gramática. Agora vamos falar de quesitos avaliativos. Eu vou dar um exemplo no 2.1 ou 2.2, que aqui o 2.2 vai espelhar a situação do 2.3, porque é o mesmo valor, tá bom? Então é o seguinte, no 2.1 você sabe que o quesito valia 6 pontos, conteúdo, 6 pontos. E a banca trabalha com 3 conceitos. Então como é que ela distribui a nota? Ó, 2, né? Aqui 4 e aqui 6. Aí de repente você olha pra mim e fala, eu tirei 5. Não é bem assim não, alto lá. É porque aqui também em conteúdo a banca avalia a capacidade de expressão, tá certo? E avalia coesão e coerência. Então se você no lugar de 2, né, você ficou aqui no quesito 1, você tirou 1 ponto, é porque além de não ter conteúdo também escreve mal. Foi isso que aconteceu, tá? Ou você no lugar de tirar 4 pontos, você ficou com 3, o que a banca tá considerando? Tá falando que, olha, tá bem escrito não. Escreve, né, tem conteúdo razoável, mas escreve mal ainda. Ah, tem bom conteúdo, mas não se expressa bem não. 5 pontos. Foi isso que aconteceu. Você perdeu nota de expressão, de redação. Não foi por causa do conteúdo. Então não adianta você falar assim, olha aqui, você colocou todos os conteúdos, mas se tu tá com 5 pontos, perdeu nota de redação. Ah, então não tem solução? Calma, calma, eu fiz esse vídeo para esclarecer. Vamos lá. Existe lá no item gramatical, um pouco fora daqui, um quesito que se chama morfossintaxe. Então, eu vou explicar como é que eu ganhei pontos lá na PRF para alguns alunos. Né? Tem um quesito chamado morfossintaxe. Na PF também deu certo. Que é o seguinte, a morfossintaxe, gente, às vezes a gente não conhece, isso é um nome, um conjunto de erros gramaticais que atrapalham a clareza e atrapalham a expressão. Então, vamos supor que você deu a resposta do 2.1, entre as linhas, ó, linhas, né? Você escreveu entre as linhas de 1 a 6, você falou tudo sobre o 2.1. E a banca marcou aqui 4 erros de morfossintaxe para você. Ora, ao marcar esses erros que compreendem regência, concordância, pontuação, paralelismo, defeitos estilísticos como eco, não é? Ou seja, uma série de erros assim, bem ou mal, ela está já te punindo pela falta de boa redação. Se ela já marcou essa quantidade de erros aqui e te deu somente 5 pontos aqui, você pode reclamar com a banca, porque foi isso que eu fiz e consegui pontos na PRF para alguns alunos, né? Que eu vi que foram os meus recursos que foram mais bem acolhidos, assim, pela banca. A banca, então, ela terá que rever, e na PF também foi a mesma coisa, tá? Ela terá que escolher. Então é claro que a gente reclama esse aqui, porque aqui, ó, o decréscimo é 0,4, certo? Isso aqui tirou 1 ponto. Então a gente fala que não pode ter dupla correção, senão penaliza o candidato bastante. Então esse é um argumento ótimo, é um argumento que costuma dar mais resultado, tá? Quando eu falo que costuma dar mais resultado, gente, porque às vezes você está usando o mesmo argumento para redações que tiveram outros erros, mas que, vamos dizer assim, a forma de fundamentação era a mesma. A banca não deu para todo mundo, porque ela não pode conceder, imagina, né? Quem dera o Sebrasp pudesse ser justo com todo mundo, eles não vão ser. Porque se imagina que tem lá 10 para entrar, ele tem que desclassificar 10. Não é tão simples assim, eles classificam um ou outro, né? Para não mostrar que ela é incompetente na primeira fase da correção. Então, basicamente isso. No 2.2 e no 2.3 vai acontecer uma coisa parecida, porém é que muda a pontuação e a distribuição, porque você só tem 2 conceitos. Então aqui é 6.5, né, o valor todo. São 2 conceitos, então ou você tirou 3,25 ou você tirou o 6.5, ou assim, no caso você escrevendo bem, mesmo tendo pouco conteúdo aqui, ou senão você tem problemas de redação e aí a banca deve ter te dado 2.16 ou 5.42 aqui. Tanto no 2.2 quanto no 2.3 pode acontecer esse fenômeno. O que ela está considerando? Os mesmos problemas. Então você tem que fazer um espelho dos erros que são marcados em morfossintaxe e dos erros que são marcados lá
nesses quesitos, né, de análise que a banca traz para nós, que é o quesito de conteúdo, tá, gente? Tudo bem? É o quesito de expressão, vamos dizer assim. Ela vai ter que fazer escolha. Então, a primeira coisa é a conta que se faz, tá? E aí você tem que analisar, por exemplo, então quer dizer que se eu conseguir 1,08 aqui, Júnior, eu vou... Tipo assim, eu olhei lá, tem esses rankings, né, pessoal, extraoficiais. Olhe lá mais ou menos onde é que está o último lugar classificado, veja onde é que você está, joga aí no Google, né, DPEM, classificação. Aí você vai saber mais ou menos como que você vai se posicionar, mais ou menos quanto você acha que você precisa para passar, tá bom? Então tem que fazer conta. A primeira coisa é matemática. Agora vamos para a interpretação de texto, né? Vamos lá curar os problemas do Brasil, né? Que é matemática e interpretação de texto e consciência de onde você está e a quem você pertence. Vamos lá. Agora vamos analisar o conteúdo. O que pode ser feito em relação ao conteúdo? Porque eu falei ali, né, sobre você questionar exatamente o valor, né, que é atribuído para sua redação. Você, por exemplo, for abordar o conteúdo... Peraí, deixa eu pegar aqui. O 2.1. A banca tem 3 quesitos para avaliar. Você está agarrado aqui no quesito 1, 3 conceitos, né? No conceito 1 e conceito 2. E você quer majorar pontos, tu quer atingir esse conceito 3. Então tem que olhar o que ela queria aqui. O que ela queria é que você fizesse uma relação, tá? Entre a classe e etnia, não é? Com as questões de nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade, tá bom? Lá no curso do DPEM que a gente trabalhou, o nosso tema 5 tratou dessa mulher em condição de prisão, embora eu jurasse que esse tema talvez não fosse cair, mas ele estava lá como tema 5 do curso, inclusive com a redação modelo ao final. Mas não tratando da questão da escolaridade, nós falamos sobre saúde, sobre ressocialização e tal. Então eu sempre gosto de deixar bem claro. Gente, essa palavrinha aqui, a banca sempre cobra em concurso de vez em quando, né? Ela é uma palavrinha mágica, meus alunos até sabem, né, que palavras como relação, importância, diferença e tal, que você tem que trazer essas palavras para o texto por conta do princípio da precisão temática, para não perder nota de redação, não ficar com 5 pontos aqui, ó, sendo que merecia tirar mais. Para você, não é? Vamos dizer assim, aqui a banca pede para você falar sobre a questão, peraí, deixa eu puxar um pouquinho, discorrer sobre a questão das mulheres, né, que estão presas, né, que são de classe social mais pobre, né, são pretas ou pardas e não tem nem o ensino fundamental. Então aqui, basicamente, acho que todo mundo vai tirar nota razoavelmente boa aqui, tá? Não tem segredo você falar desse assunto. Possivelmente a pessoa vai perder nota em redação, tá certo? Porque pode esquecer palavra para trás, pode escrever períodos com parca coesão, né, uma coesão não tão interessante e tal. Então pode ser que aconteça isso. No 2.2 é o que eu vejo com mais chances de você conseguir recurso aqui. Por quê? Porque a banca fez uma explicação um pouco fechada nesse padrão preliminar e ao fazer essa explicação fechada, pode ser que o examinador se deixe envolver, tá certo? Por essa explicação fechada e você consegue derrubar. Eu vou explicar como. É o seguinte, a banca pediu para abordar com base na LEP, né, na Lei de Execução Penal, certo? Para você falar dos desafios relacionados à garantia de acesso pleno da mulher à educação, tá bom? Foi isso. E aí, de fato, lá na prova, e o Sebrasp tem feito bastante isso, trazido a lei, não é? E tal, lá na prova, vieram todos esses artigos aqui, tá vendo? Do 17 ao 21 da Lei de Execução Penal, tratando dessa questão, tá certo? Só que, na hora que construiu o padrão preliminar, o que o examinador fez? Ele veio aqui, ó, e falou assim: ademais, ele deve enfatizar que o acesso à educação nos penitenciários é um direito segurado na execução penal. Sim, isso aí que estava pedindo para você falar sobre isso. E aí vem assim, diz assim que a lei está defasada, porque ela perpetua preconceitos. Naturalmente, ninguém falou disso aqui, tá, gente? Ó, da educação, né, à condição da mulher, da educação adequada à mulher, à condição da mulher. Ninguém falou disso, tá? Mas nem por isso que você falou, você não merece uma aprovação ou majoração. Porque, como são vários artigos, essa questão da adequação, ela está num desses dispositivos, certo? Ela não está em todos os dispositivos. Portanto, se você falou, olha, tem como desafio, né, realmente cumprir o fornecimento de uma escolaridade, né,
de ensino fundamental para as presas. Ótimo, então isso aqui é uma defasagem da lei, porque não existe mais primeiro grau, tá certo? A gente tem ensino fundamental. O ensino fundamental é a primeira, é o ensino básico com o ensino médio. Então, se você falou, tá aqui, você já está bem ou mal contestando, trazendo, olha, a lei diz isso, mas precisa se cumprir aquilo, não é? Falta aquilo. Se você está falando, por exemplo, sobre a questão da educação, tipo assim, do envolvimento social da sociedade, a sociedade não tem preconceito em relação à mulher, né, em situação prisional, então ótimo, artigo 20, bem ou mal, o desafio, né, de você vencer o preconceito social. Por quê? Porque o artigo 20 vai falar sobre atividades educacionais que podem ser objeto de convênio de entidades públicas e particulares, que possam oferecer cursos especializados. Como o particular representa a sociedade em peso, o que acontece? Muitas vezes há um preconceito contra essa mulher em situação prisional. E aí você quase não vê projetos assim amplos nesse sentido, né? Você vê muito projeto do terceiro setor, as ONGs, de repente tratando de alguma coisa. Mas você praticamente não tem projetos particulares, então indica que é um preconceito. E se você trouxe o preconceito social como desafio, você pode falar, olha, eu trouxe sim uma menção sim à lei de execução penal no tratado do artigo 20, tá certo? Então eu tô mostrando a vocês que há várias formas de se abordar esse padrão de resposta de uma forma um pouco de se cumprir o conteúdo mesmo não tendo trazido tudo que o padrão ofereceu, tá? Que essa primeira parte com certeza a maioria nem pensou, tá bom? Por que a gente sabe que a maioria não pensou? Eu, como professora, dando aula, não tinha nem pensado por esse lado aqui. Certo? Então a gente já sabe, a gente, né, que já tem mais instrumento para lidar com esse tipo de coisa, né? Se muitos professores não perceberam essa questão do ensino adequado à condição da mulher, né? Que realmente é preconceituoso, mas eu, por exemplo, não trabalharia esse argumento na minha redação. Eu teria falado sobre a questão da falta de profissionais capacitados, tem lá na Lei de Execução Penal artigo para isso, que você vai mostrar, né? Uma vez que é obrigatório, o Estado teria que trazer esses profissionais, a falta de estrutura, superlotação, né? A situação de insalubridade, é difícil dar aula em lugar insalubre, tá certo? Por causa dos riscos, né? O barulho, né? Que a superlotação traz barulho. Então, tudo isso são ingredientes interessantes, tá? E por fim, gente, as medidas para garantir o acesso, né? Que é o quesito 2.3, as medidas para garantir o acesso pleno à educação das penitenciárias, né? Você teria que, como você trabalhou aqui, exatamente as defasagens, os desafios. Se você trouxe as medidas, né, de forma congruente aos desafios, ou seja, você fala sobre superlotação, aí você fala, olha, uma medida seria, não é, reduzir o encarceramento de mulheres nesse tipo de situação para que seja dado oportunidade, ou seja, para que melhore as condições de educação dentro do próprio presídio, uma vez que a superlotação não favorece. Então, quer dizer, você pega aqui uma medida e tal. O investimento em novas tecnologias, sim, porque falta cumprir o desafio de se investir em novas tecnologias. Então, se você trouxe as medidas à altura dos desafios, meus alunos fazem muito isso, né, que é a compra casada, que é você trazer. Tem o problema, né, e se trabalha ali a consequência consoante aquele problema. Certo? Que é a coerência que está lá no edital do Sebrasp, o Sebrasp cuida disso. Ele exige. Então, você conseguiu cumprir, tá? Bom, gente, como que são feitos os recursos, né? Se alguém me perguntar, recursos você tem que ser direto. Introdução, falar sobre o que você quer, se você quer majorar para quantos pontos, certo? Desejo-se majorar a nota, né, do quesito tal para tantos pontos. Colocar os seus fundamentos, as explicações que você trouxe, tá? Fundamentos. Quanto mais baseados no padrão de resposta, melhor. Mas o padrão de resposta não cumprir tudo, você pode buscar outras fontes, tá bom? O Sebrasp nem precisa de você ficar fundamentando muito, desde que você tenha coerência no que você está falando. E a conclusão, reiterar teu pedido, né? Reiterar a pontuação, isso é importante, tá? Você fazer dessa forma. Outro detalhe interessante, né? O pessoal pergunta, a Júnior reduz nota? Não, gente, muito difícil. Quando eu falo difícil, eu falo só vi uma única vez em 20 anos dando aula todos os meses, todos os dias para concurso, só vi isso. Só tem uma banca que reduz, que é o IBFC, então nem gosto de fazer recurso para aquela banca, porque o risco é danado. Mas aqui você pode montar teu recursinho, tá certo? Fazer quantos recursos você quiser. É claro que quanto mais honesto você é, melhor.
Ficou muito provado, a gente fala isso, alunos que a gente tá de má vontade, não é não. Por exemplo, alunos meus que ganharam recurso foram alunos que a gente recorreu de um item, e não de todos. Às vezes eu tinha lá um ou dois, e o aluno falava, eu preciso de mais ponto. Vamos tentar, né? Mas pelo menos eu vi agora os recursos que recentemente a banca trouxe majoração, né? Agora em 2021, nas provas de carreiras policiais, por exemplo, foram recursos assim, bem pontuais mesmo, tá? Então é isso, seja honesto, busque aquilo que você tem mais chance, trabalhe com a cabeça, tá? Para que você consiga mudar o seu destino no concurso público, tá bom? Assim seja e tenha fé. A gente tem que colocar garantia naquilo, fé e concentração naquilo que a gente vai fazer. Se você quiser saber mais sobre curso aqui comigo, né, debaixo desse vídeo tem a descrição do turma de redação, a gente tem um horário para atender, mas no dia seguinte a gente ainda tem algumas vagas sobrando. Depois, gente, a gente trabalha com vagas limitadas, vocês sabem que Sebrasp tem horário para tudo, né? Horário para fechar o protocolo do recurso às 18 horas do dia, né? Do dia posterior, do subsequente à abertura da vista de provas. Espere primeiro para ver tua prova, faça todas as contas, não precisa sofrer com antecedência. Analise, faça todas as suas contas ali, em relação ao que cabe e o que não cabe. Aprenda você a fazer uma análise da tua discursiva, é importante, né? É importante você rever o que você fez, para que você não se apresse e não torne as coisas piores do que elas já estão, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais, né? Se tiver mais alguma novidade, eu venho aqui e gravo para vocês.